Olá, caros alunos. Dando continuidade à nossa disciplina, vamos estar falando hoje sobre qualidade, sobre desdobramento da função qualidade ou a ferramenta QFD. Então, o objetivo dessa ferramenta é apresentar uma integração da qualidade até a fase conceitual do projeto. Então, é uma estrutura que nos ensina a estar entendendo aquele embolado de coisas que diz o cliente, né, ou outros profissionais, e organizar de uma forma que fique melhor para a gente poder estar desenvolvendo o nosso projeto de produto. Tá? Então, para evitar aquilo que o cliente quer, né, sendo uma imagem na cabeça dele, aí a gente entender uma outra como equipe de projeto. Então, para poder estruturar ou poder captar um pouco melhor essa chamada voz do cliente, a gente tem a estrutura do QFD. Então, ela é uma ferramenta da engenharia simultânea que visa garantir para a gente as necessidades do consumidor, para que a gente possa estar dirigindo o processo de projeto do produto com base no que o consumidor informa. Tá? E, porventura, posteriormente, a produção de um produto adequado à necessidade do cliente. Então, ela mede a qualidade do projeto como satisfação dos clientes ou usuários do produto em si. Os aspectos da TQM que usam, no caso, o QFD, é a questão de você estar organizando numa matriz, vai estar respondendo algumas perguntas, o que é que o cliente quer, qual a análise da concorrência, qual a voz da engenharia, qual a correlação um com o outro, uma comparação técnica, né, ver as interrelações entre esses itens, né, então tudo como a gente vê em gestão da qualidade. Só que no caso estruturado, né, com a ferramenta. Então a gente vai ver esses 6 itens, né, esses vários agentes, e vai tentar interpretar e organizar esses dados que a gente coletar, né, em uma estrutura de tabela, uma estrutura de gráfico, que é, no caso, a matriz QFD. Então ela tem, dependendo do livro, do material que vocês pegarem, diversas aparências, mas isso daí a chave é essa. Então você tem essa estrutura aqui de topo, né, que é da casa da qualidade. Tá? Tem, no caso, várias colunas onde você vai estar fazendo análise. Uma para a voz do cliente, outra para as medidas, outra para análise de concorrência, outra para o pessoal de engenharia, está dizendo que deve ser feito. A relação entre esses itens, né, o peso, a importância entre os outros. Então, essa representação, né, sinaliza para a gente, né, um primeiro momento onde eu estou mapeando, né, o que o cliente quer. O cliente consumidor, o cliente pessoa que vai comprar o produto. E posteriormente eu posso fazendo outras e outras matrizes, né, para indo para os vários níveis. No caso, a teoria coloca para a gente que são 4 matrizes que a gente vai estar montando, que ao longo da aula eu vou estar mostrando para vocês. Então, necessidade do cliente, requisito do sistema, característica de um componente, processo de fabricação, operação de manufatura, né, são itens ponto a ponto que a gente vai estar indo aqui observar. Né? Então, o QFD, só para fazer um pouquinho de base teórica, que é o que é necessário que tem na nossa ementa, então surge no Japão nos anos 80 em indústria automotiva. O objetivo era traduzir a necessidade do cliente para uma linguagem mais técnica. Tá? Então, a necessidade latente é aquela necessidade que o cliente, o consumidor, ainda não percebeu ou não sabe externalizar. E a gente, então, com perguntas-chave, brainstorm, survey, questionários, entrevistas, né, anotando os dados do pessoal de reclamação, pessoal de marketing, né, a gente vai coletando esses itens iniciais. Então, o QFD identifica e traduz essas necessidades, né, para uma forma, como eu falei, estruturada. Tenho em mente, como a gente viu em outras aulas, que eu tenho que estar vendo que para mudar algo no meu produto ou no meu projeto de produto, pós o lançamento, né, já é muito complicado, muito custoso. Quando foi no teste piloto também, e assim vai. Então, se eu já pensar nisso, né, desde a época que eu estou prevendo a matéria-prima, concebendo ainda a ideia, no caso, me dá uma economia, né, grande. Então, o custo da mudança vai aumentando conforme eu vou passando as fases do projeto. Né? Como falei, na concepção, a hora certa de mudar é aqui, na hora que eu estou vendo algo diferente. E a partir de que quanto mais eu vou avançando em projeto, engenharia do processo, lote piloto, assistência a reclamações, mais custoso fica. Tá? Então, a QFD te ajuda a estar evitando esse gasto, né, desnecessário com os teus erros.
Então, Yoji Akao, professor da engenharia industrial em Tóquio, lançou a base do método, em substituição ao diagrama de espinha de peixe. Então, o diagrama de Ishikawa te ajuda a estar identificando, vendo algumas outras coisas, né, pontos onde melhorar, usando ali o 4M, 6M, né, que a gente tem. Mas, no caso, ainda não é uma estrutura 100% adequada para essa parte de projeto. Aí foi o que foi proposto para ele. Aí, estaleiros navais Mitsubishi e Kobe, né, passaram a estar fabricando os seus petroleiros, que são produtos com exigência do consumidor claramente, né, identificada. Aí passou já a usar essa estrutura. E já em 74, a fundação do Comitê para o QFD, dentro da Sociedade Japonesa de Controle da Qualidade, tendo apoio governamental, né, começou a estar implementando isso em maiores pontos da empresa. Então, a utilização do QFD pela Toyota, por exemplo, teve impacto na qualidade da indústria automobilística japonesa. Né? O Dr. Akao introduz o QFD nos Estados Unidos por meio de um artigo na revista Quality Progress. E isso passou a estar sendo utilizado também em empresas americanas, como a General Electric, né, e a Ford, já em 85. E desde então isso já vem sendo consolidado como uma das ferramentas a se trabalhar na parte de qualidade e na qualidade de projeto e produto. Então, manter uma interpretação fiel dos objetivos do projeto, baseada na necessidade do cliente, ao longo de todas as etapas do ciclo de vida do produto, é uma das atividades do QFD. Então, um ponto forte de venda, né, não se perdem ao longo do ciclo de vida dele. Então, pontos importantes ao controle da qualidade da produção não devem ser negligenciados. E, com isso, aplicando o QFD, tendo essas questões em mente, você vai reduzir as reclamações sobre o produto após ele ser lançado. Então, uma empresa adicional que não tem o QFD faz a interpretação do que se acha que o cliente deseja, define propriamente o que é o seu serviço, não busca informações, presta o serviço do jeito que acha e tem uma coisa de 80% de satisfação do cliente. Ela sendo uma empresa bem direcionada, com uma clara visão de mercado. Tá? Outras, no caso, vai ter esses índices menores. Já uma empresa com QFD faz a pesquisa de mercado, que eu, como comentei, é um dos pontos-chave para estar vendo a voz do cliente, o que o cliente deseja. Desdobra isso nas áreas e departamentos para ver como é que poderia estar sendo melhor, qual a relação, o que é que tem mais importância, o que é que eu devo estar observando, ver o que o concorrente faz. Aí faz o envolvimento das áreas da empresa, né, do desenvolvimento do produto. Aí já tem um sucesso de 90% a 95% da satisfação do cliente. Então, em outras palavras, né, para você evitar que isso ocorra, você usa o QFD. Então, aqui, como o cliente explicou o que ele queria, né, um balanço de árvore, né, aí em níveis, né, pronto. Aí, como o líder do projeto entendeu, um balanço na árvore, né, o analista, um balanço que passe pela árvore, né, o programador já colocou ali, como é que ele construiu, um balanço está preso na árvore, mas não necessariamente ali no galho. Aí um consultor já está colocando ali uma poltrona, um balanço confortável numa árvore. Como o projeto foi documentado, ninguém documentou nada, nem a árvore, nem o balanço, nem a corda, etc. Aí, que funcionalidades foram analisadas? Só a questão de ter uma árvore e ter uma corda para pendurar um balanço. O que é que o cliente recebeu como fatura para pagar? Cobrado dele uma montanha-russa. Tá? Como foi mantido, não mantiveram nada, só cortaram. E o que o cliente realmente queria é a questão de um balanço, que era só uma roda, fura uma corda, prende ali na árvore e pronto. Uma coisa mais simples. Só que as pessoas não se entendem, então não conseguem dialogar, cada um fala e imagina de um jeito. Então, como não tem às vezes um desenho, um projeto que ilustra isso, né, aí o QFD visa dar esse primeiro passo para você estar ilustrando, no caso numericamente ou com as relações, o que seria a ideia ideal. Então, para reduzir as reclamações sobre o produto, você trabalhando a questão do QFD, né, a gente tem aqui no gráfico custo de operação de projetos vezes a fase de alteração, um processo tradicional. Então, concepção, projeto, protótipo e aí vai. Quanto mais você vai avançando, maior é o custo. Já tendo a questão lá do QFD, né, você vai estar número de alterações por fase, né, é alto nesse primeiro momento de concepção, projeto e protótipo, porém nas outras fases já é mínimo, onde eu já tenho os meus custos mais altos. Então, na tradicional, os mesmos tipos de custo, só que a alteração
né, ocorre logo aqui nessa parte final. O pessoal vai fazendo e vai enviando, fazendo e enviando o processo seguinte, sem estar tentando o que, é que seria a forma mais adequada. Então, o QFD visa tentar eliminar isso. Então, também é o objetivo dele desenvolver o produto em um ciclo menor, gastar menos tempo, porque você vai ter menos retrabalho, menos reprojeto, você vai ter a necessidade atual do cliente. Então, a especificação do produto com QFD tem de ser mais célere, né? Mais agilizada. Reduz as mudanças na engenharia. Porque, como eu falei, logo no início é onde você vai estar fazendo mais essas mudanças. Daí a questão de ideia, que é só o projeto, o sistema, a forma como você mexe, não necessariamente já o processo, já a escala industrial. Então, com isso, seria um ganho. Então, o total do número de mudanças já realizadas, aí fala a empresa japonesa usando o QFD, né, 90% é logo nesse início, antes de você lançar o produto. Tá? E já a empresa americana vai tendo várias mudanças, né, e já após lançar o produto ainda está tendo, né, mudanças altas, né, muitos números. Quarto objetivo seria reduzir o custo e aumentar a produtividade por meio de um planejamento e prevenção dos problemas. Então, a mesma questão, 80% é dos custos globais, né, mexendo antes, né, 20 depois. Então, a ideia do QFD é estar eliminando, né, ou reduzindo essas mudanças. Então, o controle de qualidade na fabricação passa a ser orientado para a fase do projeto. Então, o enfoque vai ser de reativo, passa a ser agora preventivo, para você estar evitando, prevenindo, né, os problemas e os erros. Então, como é que eu implemento o QFD? É questão de trabalho em equipe. Então, a equipe vai discutir a necessidade do cliente, necessidade do pessoal de produção, vai ver o que a pesquisa de desenvolvimento faz, vai analisar o que, é que o marketing repassa, vai ver todos esses itens para poder estar montando o sistema. Então, a casa da qualidade, o QFD, né, ele vai ter o que o cliente quer, como é que eu vou especificar isso no projeto, como é que esses itens se relacionam, as prioridades para essas especificações, a importância, ou seja, o peso que os clientes dão, e uma avaliação competitiva. Tá? Então, isso aqui seria, né, uma matriz. Né, primeiro. Então, a voz do cliente, né, é a tradução, né, o QFD é feito com base em matrizes para explicar esses casos. Então, na matriz 1, a gente indica essa característica principal do produto e os desdobramentos que eles vão ter, que eles vão fazer para obter. Depois vai indicar as características dos componentes críticos. A matriz 3 já relaciona o processo com a característica principal do produto e de seus componentes. E por fim, a matriz 4 já vai estabelecer os produtos e parâmetros das etapas de processo. Então entendam que assim, para cada matriz eu vou ter um que e um como. Tá? O que eu quero fazer e como eu consigo fazer aquilo. Então, na casa da qualidade, número 1, vou ver essa necessidade do cliente trabalhada com as expressões técnicas. Aí o como daqui passa a ser o que da matriz seguinte. Que aqui já a especificação já é detalhada para cada parte do produto. Aí já indo para a matriz 3, o como daqui já é o que para ela. Então o processo para fazer cada uma das partes estabelecida. Como eu faço isso, já é o que da outra. A necessidade da produção para cada uma das partes serem determinadas. Na hora que eu mostrar um exemplo, fica melhor para entender. Tá? Então, voltando aqui, o que o cliente quer, ou seja, o que eu quero, como é que eu faço a nível de projeto. Tá? E assim fica indo para cada um dos itens. Aí, isso que eu faço do projeto, como é que vai ser feito, né, o processo, e assim por diante. Tá bom? Então, cliente, marketing, vendas dão a informação ali para o primeiro. Já o pessoal do desenvolvimento de produto, informação para o segundo. Desenvolvimento de processo, informação para o terceiro. O pessoal de manufatura, a informação ali para o quarto. Tá? Então, esses são os setores que vão se perfazendo. Então, na matriz 1, como eu comentei, necessidade do cliente, requisito do sistema. Aí, o requisito do sistema é o que tem que ser feito aqui, como isso vai ser feito, através de características das partes. Aí, elas vão ser o que vai ser e o como, o processo de fabricação. Aí por seguinte, né, na sequência, aí o processo de fabricação, aí que a operação de manufatura executa isso.
Então, a especificação do produto, desdobramento de partes, planejamento de processo e depois planejamento de produção. Tá? E no meio disso tudo tem as relações. Tá? Como eu comentei aqui, é o que é que vai ser feito, como é que isso é relacionado. Então, o que é importante para o cliente, como isso pode ser provido, pode ser realizado, e relação entre o que e o como, a nível de o que é mais importante, peso, influência. Aí o quanto tem como ser provido, né, pelo como, para satisfazer o cliente. Numericamente, quanto mais leve tem que ser o produto, quanto mais econômico tem que ser o carro, entenderam? Então, a especificação do produto, o que é a necessidade do cliente, fácil de dirigir, de pilotar, como é que eu garanto isso? Então já é uma forma de atender necessidade, mexendo na posição do motorista ou do piloto. Desdobramento da parte. Vou mexer agora na posição do motorista e do piloto. Como é que eu faço isso? Mexendo no mecanismo de ajuste, lá do assento, por exemplo. Como eu mexo? Então agora o que é que eu tenho que fazer? Mexer no mecanismo de ajuste. Como é que eu faço isso? Mexendo na trifilação, colocando mola no mecanismo de ajuste. Aí como é que a trifilação é o que? No planejamento de produção. Como é que eu faço? Fazendo uma verificação dimensional. Então, na matriz 1, a gente tem ali esses itens, que eu vou explicar mais detalhadamente. Tá? Então, para cada um desses números, né, uma atividade a ser feita. Então, na necessidade do cliente, no nosso número 1, eu vou lá através, como eu falei, de questionários, entrevistas, número de reclamações, etc. Posso ver o que eu tenho que mexer. Tá? E eu posso desdobrar isso em outros itens. Os clientes reclamaram da interação com o cliente, dos benefícios ofertados e da competência profissional. Aí eu desdobrei competência profissional em qualificação, experiência, profissionais atualizados, pontualidade no atendimento e assim vai. Desdobrei benefícios ofertados em facilidade de acesso, possibilidade de marcar consulta, facilidade de horário e assim vai. Para cada um dos itens faz esse desdobramento. Aí todos esses itens é o que vão ser avaliados para lá. Um outro exemplo aqui, diagrama de árvore demandada. Olha, quero melhorar a qualidade do serviço bancário. Qualidade de atendimento profissional é um item que eu quero ver. E nível terciário aqui, ou seja, esse desdobrou nesse, que desdobrou nesse, que é o que eu vou analisar. Tempo de espera na fila, solução para os problemas, aí vai para cada um dos itens. Tá? Então, tudo isso são as reclamações que eu recebo, tudo isso é o questionário que eu fiz. Aí, a partir daí, eu organizo essas formas de estar aplicando no QFD. Um outro ali para um porta-esmalte, por exemplo, tem que ser funcional, tem que ter uma boa aparência, tem que ter resistência. Aí o que é o funcional? É ser leve, ser maleável, proporcionar organização, e assim vai o desdobramento. Tá? Tenho esses itens aí do que eu tenho que fazer, e agora como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, para cada tem aqui esse conjunto de itens, eu tenho que ver coisas que vão estar se relacionando com eles para poder alcançar. Tá? Então, a qualificação e experiência, então tem que ser a titulação. Profissional atualizado, eu posso estar vendo questão de horas vezes homem em treinamento, que também tem a ver com a questão de qualificação e de experiência. Tá? Aí eu vou ver os itens que vão estar suprindo, né, os requisitos. Aí eu faço essa relação depois. Ser leve tem a ver com comprimento, tem a ver com peso. Eu vou ver quem se relaciona com o quê. Ser maleável e aí vai. Aí isso eu vou dando as pontuações numa outra fase, que é a fase de definir a relação entre os itens. Dependendo do material que vocês pegarem, pode ter essa relação de forte, média, fraca, né, com bolinha cheia, bolinha vazia, triângulo. Pode ser, no caso, com riscos, com sinal de mais, com sinal de menos. Então, pode inúmeras formas. O importante é ter uma legenda e com isso depois você define. Então, para cada um do que você quer e o como fazer, você define essa relação. Tá? Então, ser leve, a relação é fraca com comprimento, mas já seria uma relação forte com peso. Tá? E aí vai indo, e não tem relação com esses outros itens. Tá? Ser maleável já é uma relação forte com comprimento, uma relação fraca com peso, já é uma relação forte com largura. E aí você preenche isso. Tá? Aí o valor do consumidor é o peso que ele dá para aquela característica. Tá? Preencheu isso, né, como esses itens podem se relacionar entre si. Aí novamente,
fortemente positiva, positiva, negativa, fortemente negativa e várias representações gráficas. Tá? Então esse está relacionado com esse item. Aí você vai preenchendo como é que ele se relaciona entre si. Nota, nessa daqui, a relação entre o que com o como. E nessa parte daqui, o teto da qualidade é a relação do como com o como mesmo. Tá? Então, de um item com outro item. Tá? Aqueles que vocês devem estar trabalhando. Então, por exemplo, a largura é fortemente relacionado com a altura da alça. Tá? A largura já é fraco a relação com a vida útil. Tá? E aí vai tendo ali os pontos para você ver como se relaciona entre si. E você também pode estar fazendo, dando nota para aqui na análise de mercado, já adiantando um pouco, ou seja, como é que o nosso produto está em relação a alguns concorrentes. Tá? Então, nosso produto A, B, C, né? Aí você vai marcando como é que eles estão e dando ali a pontuação. Tá? Então, pior, né? Melhor, aí ele vê nesse item como é que esses itens, cada um desses produtos estão se relacionando. Então, na análise competitiva, é os requisitos do sistema do produto relacionado aí com o concorrente. Onde o produto A, então o comprimento dele, né, já é 15, lá com um outro já passa a ser, perdão, só um instante, está aqui 15, aí o outro já é 25, 30, 35. Então faça de conta que o cliente ele quer que o produto seja mais leve, né? Então esse item aqui é o que está melhor, tá? O que está ganhando. E aí vai. Se no caso é a questão aqui, perdão, aqui é o comprimento, aí o peso aqui em grama. Então o mais leve é esse aqui com 100, tá? Que já seria o produto A. Então você vai analisando e vendo, né, o que cada um tem dos dois principais produtos, pode ser tudo dentro da empresa, ou o que normalmente se faz já no mercado. Tá? O que é que os nossos concorrentes têm? O produto dele é mais leve, é menor, aí você vai anotando esses índices para fazer esse benchmark, nessa comparação com os principais concorrentes. Na análise competitiva, é o atendimento à necessidade do cliente, que é aquilo que eu já tinha pré-comentado anteriormente. Então, a matriz do QFD preenchida seria isso. Tá? Essa forma de estar abordando. Fechou, né? Preencheu esses dados, o que é que o cliente queria, como é que eu vou fazer isso, a relação entre eles, né? Aí você fecha então seus requisitos para passar agora para o requisito do sistema. Lembrando que eu falei que você pode desdobrar isso em outras funções, fazendo a análise funcional. Então ali dentro, né, o que é que o cliente quer, como é que eu vou fazer, preencheu tudo e vai estar vendo aquele que teve uma melhor pontuação ou uma pior, que é aquilo que você tenta melhorar. Não precisa de repente resolver e fazer todos os itens, verifica com uma questão de prioridade, focando naquilo que é prioritário para o cliente, é claro. Então você tem ali, por exemplo, esse aqui de sorvete. Bom sabor, textura, variedade, preço razoável, embalagem, tempo de atendimento. Como é que eu faço isso? Insumos de qualidade, temperatura ideal para consumo, e aí vai os itens para estar trabalhando. Analisei as outras empresas, então nessa análise competitiva técnica, eu vou estar relacionando os requisitos do sistema com uma comparação de como os produtos da organização, da nossa empresa, né, e os seus concorrentes. Aí eu vou preencher tudo para estar vendo essa comparação, né, essa análise em como nós estamos. Tá? Aí pode ver a questão de meta da empresa, dificuldade técnica, né, e outras formas para estar trabalhando. A matriz de relação, como falei, a questão dos itens do que e como, que, como eu falei, pode ter ali essa legenda, né, e colocar peso para depois fazer uma relação entre os graus de importância. A de correlação é essa matriz triangular, né, o teto da casa da qualidade, que é o como e como eles se relacionam entre si, tá, que eu já comentei. Aí normalmente é esse tipo de legenda. E no final ali a parte técnica, né, como eu falei, a questão do somatório ali dos itens para você estarem trabalhando. Aí vou fazer essa análise, né, de repente usando ali um Pareto, usando um outro tipo de... só os números percentuais mesmo para ver aonde é que a gente está e onde seria o mais adequado.
E os índices que estão piores, né, é onde eu tento atacar, que está aí em vermelho. Ou, de repente, o que é que está melhor é o que fica, né, ou o que é que é mais importante é de acordo com a estratégia da empresa. Aí para a matriz 2, né, o produto já existe, é um produto novo, o que é que eu quero fazer? Então, como eu comentei, tinha que ter ali, né, o sabor do sorvete. Como é que eu mexo isso? Mexendo no insumo do produto de melhor qualidade, mexendo em temperatura, etc. Então isso agora passa a ser um que na minha matriz 2. Como vou fazer? Utilizando matéria-prima, aferindo permanentemente as condições e assim vai. E pode ser essa questão simples, uma coisa mais simplificada, né? Ou você já preenche novamente a matriz. Como isso se relaciona com o outro, aí faz as relações, faz os pesos e até já preenche uma segunda matriz. Só que agora, em vez de conversar com o cliente, tu já conversa com o pessoal já interno à empresa. Aí já sai do desdobramento da parte e já passa agora para o planejamento do processo. Então aqui, utilizando a matéria-prima, aferindo permanentemente as condições térmicas, já passa a ser o que nesse outro item. Como que eu faço isso? Selecionando o fornecedor, utilizando equipamento adequado para monitorar e assim por diante. Aí segue o mesmo passo a passo. Pode preencher lá o outro, já passa agora para o planejamento de produção. Lembrando que você não está mais agora conversando com o teu cliente externo, e sim com o cliente interno. Sai o pessoal de engenharia, de processo, e o pessoal agora lá da manufatura, da produção. Então, seleção do fornecedor, como é que eu faço? Criando cadastro, utilização de equipamento adequado, e utilização de equipamento para monitorar, tá? E para monitoramento na área de produção e na área de atendimento, vou agora adquirir instalando equipamentos necessários para treinar o pessoal de monitoramento como um todo. Aí você vê, então nem sempre tem que ter um para um. Tá? Você pode colocar mais itens ou menos itens conforme a necessidade. Então tenha em mente que, perdão, só finalizou a 4, então com a operação. O que tem que ser feito, o que tem que ser executado. Por exemplo, aqui, utilização da curva ABC, já identificando, fazendo a curva ABC, montando, etc. Então já está executável. Tá? Disponibilizando embalagem de diferentes tipos, oferecendo embalagem diferentes, plástico, isopor, biscoito, tamanho variados, né, para o cliente. Então já está agora em algo executável. Tá? Fechou o item. Então a gente já entende que a matriz 1 especifica o produto, necessidade do cliente, requisito do sistema. Matriz 2 já desdobra isso em partes, ou seja, vai relacionar o requisito do sistema com a característica da parte. Já na 3, que é o planejamento do processo, já trata dessa característica da parte com o processo de fabricação. E a 4, do planejamento de produção, é o processo de fabricação com a operação de manufatura. Então, como eu comentei, né, eu quero sabor, textura, variedade. Como eu vou fazer isso? Com insumo, com temperatura, conservação, etc. Aí, então, isso é o que, como, aí esse como passa a ser o que do seguinte. Aí, um novo como já passa a ser o que para esse. Aí, um novo como, que já passa a ser o que para esse. Aí, o como de execução. Pronto. Fechou aí a tua matriz. E com isso você já consegue estar finalizando e indo para uma atividade. Só que eu vou dar uma pausa, né, e mostrar aqui o Excel. Então eu passei para vocês essa folha de Excel e acho que em PDF também. Se quem não souber usar, né, no Excel pode pegar o PDF e fazer à mão. Então aqui eu tenho um retroprojetor. Retroprojetor é antes do Datashow, a gente tinha, né, uns materiais para estar trabalhando a apresentação de transparências, de aula, né, com esses itens. Então aqui tem em mente, o que é que eu quero para um retroprojetor ou um Datashow, que podia ser. Quero que dê ali uma boa ampliação, uma nitidez de projeção, baixo ruído, fácil de ajustar o foco. Tá? Como é que eu faço isso? Mexendo na questão do peso total, no nível de ruído, na potência elétrica, na temperatura externa, e aí vai os itens que eu tenho que fazer. Pessoal, eu coloquei aqui 2 colunas por item, mas vocês poderiam estar aumentando isso. Aqui, requisito do cliente 1, requisito 2, 3, e você poderia estar desmembrando isso também em outros itens, tá? Aqui é só para ilustrar. Então, por exemplo, a boa ampliação não tem a ver com peso nem com nível de ruído, tem a ver com a potência. E como eu marquei aqui, tá? No caso aqui, por exemplo, moderado.
forte se já for com esse símbolo, fraco com esse aqui. Tá? Então, moderado é 3, anota. O peso que o cliente deu ali é 5, 5 vezes 3, 15. Tá? Que é o que aparece aqui. Aí que é o 25. 5 vezes 5, porque agora aqui é forte, a ampliação da projeção. Vezes 5, 25. E aí você vai fazendo para o que ele se relaciona. Tá ok? Preencheu, vai montando todos os itens. E depois você faz o somatório para estar vendo ali o grau de importância absoluto. 3 mais 15, 33. Aí soma todos os outros itens, soma aqui na linha 329, aí isso é 100%, então 33 é equivalente a 10% de 329. 24 a 7%, 329, e assim para cada um. Até agora o grau de importância percentual. O nosso produto, se existe, ele tem, por exemplo, peso é 8, peso é em quilos, então 8 quilos. No concorrente é 10, no outro concorrente Y ali é 15, e aí assim vai. Decibéis de ruído, nosso é 60, 36, 40, e aí vai. Para você ver como é que está o nosso nível, né, na nossa benchmark técnico do produto. Aí na opinião do cliente, aí já é aqui. Então a nota que o cliente deu, aí vou marcando aqui pontual. Pessoal, aqui o cliente marcou uma nota lá de 0 a 10. Só que na nossa escala aqui é de 1 a 5. Então é só dividir por 2, tá? Então nosso produto, que é o preto, tá na linha preta, nosso produto tirou 6. Então 6 por 2 dá 3, aí eu marquei aqui no 3. Tá? Aí eu vou marcando ali o que os outros tiraram também. 4 estão aqui a 2, aí o outro é 8, para quem está melhor. Aí eu fico vendo como é que está o nosso índice. Se você rotacionar nessa tabela, você vê que a gente está, por exemplo, abaixo, né, em alguns pontos, acima em outros. Tá? Então, basicamente é isso o preenchimento da primeira matriz. Tudo certo? Então é só pegar, né, isso aqui e tá vendo quem se relaciona com o quê. Aí se perguntar, o que é que eu tenho que mexer? Então, por exemplo, o peso total com a potência elétrica na hora que eu quero mexer. Então, isso é uma relação positiva, tá? Mas uma positiva fraca. Aí já a potência elétrica com a temperatura externa, já é uma positiva alta. Então, com outro. Aí você vai estar vendo, isso aqui ajuda o pessoal de engenharia a como está organizando, né, a etapa já para a produção. Então, basicamente é isso aí que é o QFD. Na hora que tu mexe um, melhora o outro. Na hora que você aborda um, vê o outro. Então, vocês têm aqui a questão do preenchimento total. Aí está aqui uma em branco para vocês estarem preenchendo, colocando aqui a equipe e estarem me enviando, que é o que eu peço para a tarefa. Então, voltando ali. Então, eu quero agora que vocês façam, né, em equipe de até 5 alunos, o preenchimento completo da matriz 1, ou seja, usando aquele sistema, e de modo básico, ou seja, colocando apenas os quadros, igual como a gente fez, por exemplo, do sorvete, tá, para as demais matrizes, a 2, 3 e 4. Aí vocês vão escolher um desses serviços. E vão fazer uma segunda QFD, só que agora para um produto. Tá? Aí um desses 4 que estão aí. Então, novamente, faz a matriz 1 completa e a 2, 3 e 4 tá simplificada. Tudo bem? Tendo dúvidas, entre em contato. Né? Até a próxima videoaula, onde a gente vai estar trabalhando um pouco a questão de desenvolvimento de novos produtos e estratégia para ciclo de vida do produto. Até mais, bons estudos!